Muito bom louvarmos a Deus, amém? Quantos louvores lindos, quantos louvores com letras belíssimas, que nos levam realmente a pensarmos em Deus. Meus queridos irmãos, tem alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Levante a sua mão aqui. Meu Deus, isso é uma presença muito especial. Vou pedir para que meu querido casal, Luiz e Elisana, se coloquem de pé. Vamos dar uma linda salva de palmas a Cristo pela vida desse casal tão amado. Tão amado. Eu vou até aí também, que tem que dar um abraço nesse casal. Glória a Deus, amém? Esse é um casal que nós amamos muito, desde a época lá da Tijuca, na sede, né, juntamente da nossa coinonia, né, de casais. Então, um grande abraço, uma alegria muito grande tê-los aqui, amém? Uma honra, uma alegria. Meus queridos irmãos, cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, aperte a sua mão, dá uma ombrada, dá uma cutucada nele. Diga para o seu irmão, olha, eu estou empolgado, hoje eu estou empolgado. Hoje eu quero ouvir Deus falar comigo, hoje eu estou realmente agitado no meu espírito e na sua alma também, porque é muito bom ouvir a voz de Deus, muito bom estamos voltando do retiro, então eu estive com o pastor. Quem esteve aqui no retiro, levante sua mão. Glória a Deus, amém? Olha, eu tenho uma notícia, e outras igrejas também no ministério, eu tenho uma notícia maravilhosa a ser dada hoje, a darei apenas após o culto, é uma notícia maravilhosa mesmo, então a igreja vai ficar muito feliz, tenho certeza disso. Então o nosso coração ainda está batendo mais forte sobre tudo aquilo que Deus falou, amém, aos nossos corações nesse retiro, e estamos voltando de uma forma diferente, e tenho certeza que vocês vão sentir isso. A nossa oração é que a igreja também participe desse mover que Deus tem feito em nossas vidas. A Bíblia nos ensina em Salmo 130 alguma coisa, que o óleo descia sobre as barbas de Arão, 133, descia sobre as barbas de Arão, ou seja, Deus tem algo especial para fazer em nossas vidas, amém? E certamente é que a igreja, o corpo, que é dirigido, que tem uma pessoa que Deus colocou à frente para trabalhar, para conduzir o rebanho que não é nosso, que não são o rebanho não é dos pastores, o rebanho é de Jesus, mas Deus fala conosco, amém? E essa unção vem descendo, realmente essa unção vai nos alcançando, e essa é a nossa oração, que Deus realmente mude a nossa história, mude o nosso relacionamento com Deus. Deus tem muito a falar nesta manhã, amém? Glória a Deus. Quero chamar o meu querido pastor Luiz Antônio, que estará ministrando a palavra de Deus nesta manhã, então prepare, que Deus o abençoe. Aleluia! Oh, glória! Esse meu glória tem um peso diferente nessa manhã, queridos. Eu tirei alguns meses de férias, fiz o meu próprio retiro espiritual, e hoje eu subo nesse púlpito num renovo. E eu, quando dobrei meu joelho pela manhã, quando eu soube que eu iria pregar, e eu acordei pela manhã para preparar essa mensagem, que alegria no coração, que privilégio. Que privilégio é estar aqui, meu irmão. Que privilégio é ser parte do corpo de Cristo. Que privilégio é ser membro desta congregação. Que privilégio é ser irmão em Cristo de cada um de vocês. Que privilégio é poder subir nesse altar e pregar a palavra de Deus. É maravilhoso. É o Senhor usando de graça e usando seres tão imperfeitos para abençoar outros. E na medida em que eu abençoo, eu também sou ricamente abençoado. E assim a igreja é fortalecida, assim o corpo avança, assim o corpo cresce. Que privilégio. Então, meu amado irmão, agradeça a Deus por você estar aqui. Agradeça a Deus a oportunidade de você poder sentar lado a lado com alguém tão diferente de você, mas que se une numa fé, num só Espírito, num só Deus, num só batismo. Agradeça a Deus pela oportunidade, não apenas de ser abençoado nessa manhã, mas Deus te deu algo ainda muito mais poderoso, a possibilidade de ser um abençoador. Você sabia disso?
que você é um abençoador, então não feche a sua boca. Abençoe aqueles que estão ao teu lado. Meus amados, a gente está voltando de um retiro, e esse retiro para mim foi muito, muito especial. Muito especial porque, sabe, nós cremos no mundo espiritual, nós cremos na vontade de Deus, e desde o ano passado, eu e o pastor Gama conversando sobre os retiros, um primeiro passo nós demos, não vamos colocar título em retiro. Eu lembro dessa nossa conversa no passado, deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer. Não vamos sair daqui com tudo planejado para um retiro, não vamos ter a liberdade do Espírito, e o retiro do ano passado foi incrível, e eu pude perceber o mover de Deus em cada ministração, e desse ano não foi diferente. Fomos completamente despojados, nem quem iria pregar nós tínhamos, muito menos que tema seria, que mensagens seriam. E olha, meus amados irmãos, eu sei que no domingo, quem esteve aqui na igreja no domingo passado pela manhã? Quantos assistiram, ouviram a mensagem do pastor Alexandre Gama? Então vocês vão entender o que eu estou falando. Enquanto o pastor Alexandre Gama ministrava uma palavra sobre a graça, Deus usou o missionário Anderson Moreno a nos conduzir numa reflexão que tinha toda a relação com aquilo que estava sendo pregado aqui pela manhã. E quando o pastor Alexandre Gama chegou lá no retiro e pregou à noite, e ele também nos abençoou com a mensagem que foi pregada aqui no domingo de manhã, ali a minha mente clareou e eu entendi que havia um projeto de Deus, um propósito de Deus, e enfim, Deus falou conosco de igual forma, na mesma temática, na segunda-feira e também na terça-feira. E o que eu tenho a compartilhar com a igreja hoje é ainda uma reflexão, e eu acho que eu vou ficar muito tempo ainda falando sobre isso. Eu quero pregar, e eu quero te convidar a que você abra a sua Bíblia, em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2, a partir do verso de número 15. Eu vou repetir exatamente a reflexão que o missionário Anderson nos convidou para aquele domingo pela manhã, naquilo que nós chamamos de devocional, nosso sós com Deus, onde cada um procura a sua sombra, o seu espaço, para buscar a Deus e deixar Deus falar com cada um, e foi incrível aquela reflexão. Depois nos reunimos, 1 João, capítulo 2, verso de número 15. Todos acharam? Eu quero repetir essa reflexão. Na verdade, não numa forma de reflexão, enfim, mas uma pregação. Eu tenho certeza que Deus vai continuar a falar contigo nessa manhã. Amém, queridos? 1 João, capítulo 2, verso 15, assim diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Oremos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em primeiro lugar, ó Deus, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja que aqui se reúne nessa manhã. Obrigado, Deus, porque por tua graça, tu nos permitiu sairmos, ó Pai, dos nossos lares e nos congregarmos aqui nesta manhã. Já sabemos e já compreendemos que podemos te adorar aonde estivermos. Pai amado, mas é com alegria que nos unimos na tua casa, para juntos celebrarmos o teu nome. E não apenas louvarmos, mas servirmos uns aos outros, e isto em amor. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que, ainda que o inferno se levante, a tua igreja prevalecerá. Ainda, Deus amado, que a frieza no mundo se levante, eu tenho a certeza, Deus amado, que a tua igreja permanecerá no amor do Pai, cumprindo a tua vontade.
Obrigado então, Pai, por podermos fazer parte da Tua vontade. Obrigado por estarmos aqui reunidos nesta manhã. Obrigado, ó Deus amado, porque entre lutas, dores e lágrimas, Deus, Tu tem nos ajudado a continuar perseverando na Tua graça. E te pedimos, ó Deus amado, que essa graça, e por graça mais uma vez, Tu fale ao nosso coração, transformando em primeiro lugar a nós, para que possamos ser aperfeiçoados, ó Pai amado, como corpo de Cristo, juntos, ó Pai amado, batalhando pela fé do Evangelho, crescendo na Tua graça e anunciando o Teu Evangelho de amor. Deus nos ajuda, se conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa foi a reflexão do domingo passado pela manhã, e você já vai entender onde há a relação dessa reflexão com a mensagem que o pastor Alexandre Gama pregou aqui no domingo passado. Veja que nesse texto de João, há uma palavra, há um pensamento que é uma tônica. João está falando do amor. Na verdade, ano passado eu preguei sobre a epístola de João, e me chamou a atenção, e eu chamei a atenção da igreja, como João, ele, capítulo após capítulo, ele fala sobre amor. Em toda essa epístola, João está preocupado em falar sobre o amor. E nesses versículos especificamente, novamente, João falando sobre o amor, ele fala o amor do Pai, e ele fala o amor ao mundo. E eu quero trazer a reflexão, esse senso do amor, porque você vai perceber que a essência do cristianismo precisa estar pautada nesse amor do Pai. Nós cantamos que amamos, nós falamos que amamos, mas sinceramente, tantas e tantas vezes me parece tão oco quando nós falamos que amamos, quando cantamos como é bom, nem lembro mais desse louvor, enfim, mas parece que é tudo uma maravilha, que eu sou nem sei como falar, alguém tão cheio de um amor assim, mas às vezes esse som me parece tão oco, e nós precisamos entender o porquê parece tão oco, e mudarmos isso, porque a vida cristã sem o amor do Pai é vazia, a vida cristã sem o amor do Pai é oca, a vida cristã sem o amor do Pai é chata, a vida sem o amor do Pai, ela sufoca. A vida cristã, sem compreender e viver o amor do Pai, é apenas religião. E religião não liga ninguém a Deus. Mas, cara, engana. Posso colocar uma roupa, posso colocar a Bíblia debaixo do braço, posso usar um gestual, um vocabulário muito bonitinho, mas isso não quer dizer que eu esteja efetivamente no amor do Pai. E uma coisa é certa, o cristão sem o amor do Pai, ele pode ficar aparentemente bem um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, mas vai chegar a hora que ele vai dizer assim: eu não aguento mais isso, não está fazendo diferença na minha vida, eu cansei de ir à igreja, eu cansei da mesma coisa, eu cansei de chegar lá, bater palma, ouvir uma palavra, paz, irmão, ir para casa e continuar vazio. O amor que João tanto fala, ele precisa ser profundo na nossa vida, verdadeiro na nossa vida. E qual é a evidência desse amor? É que ele transforma a nossa vida. Deixa eu avançar, que você vai compreender. Em primeiro lugar, lembra que Jesus falou em Mateus capítulo 6, 21, da seguinte maneira, não precisa abrir não: aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde está aquilo que você se afetua, aquilo que você cria afeto, aquilo que você coloca um valor, ali vai estar o teu coração. É ali que você vai ter prazer de estar, é ali que você vai se dedicar, é ali que você vai se envolver. E o que João está falando aqui é que quem tem o amor do Pai, não ama ao mundo. Se ele assim fala, então o inverso também é importante para nós. Quem ama ao mundo, não tem nele o amor do Pai. Veja, não se trata em saber que eu sou amado
por Deus, ou que vocês são amados por Deus. Esse é o princípio que o pastor Alexandre Gama pegou semana passada. Nós só amamos a Deus porque, em primeiro lugar, Ele nos amou. Nós só permanecemos em Cristo porque sabemos que Ele nos ama. Isso já está esclarecido. Só que o amor do Pai derramado em mim, ele deve produzir algo novo na minha vida. Esse amor que Deus derramou em mim, ele deve me levar a amar o Pai, ou ter em mim o amor do Pai, e desprezar o amor ao mundo. A gente precisa entender um pouquinho o que é o amor ao mundo. João, ele deixa para a gente aqui João nos ajuda, viu? Porque se eu perguntar aqui, o que é amor ao mundo? A gente vai começar a fazer uma lista de coisas, mas João, com 3 palavras, ele define tudo. João, aqui no verso de número 16, diz assim, olha: porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne. Querido, concupiscência é inclinação. Concupiscência é esse desejo latente que nós temos, uma voracidade por consumir aquilo que é carnal, sentimentos carnais, ira, a cólera, ciúme, a facção, essa nossa inclinação àquilo que pertence ao nosso ego. O amor ao mundo, ele é extremamente egocêntrico. Eu quero para mim, eu quero aquilo que me pertence. Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Não interessa se aquele vai passar fome, não interessa se vai passar frio, eu que me cubra primeiro. A concupiscência da carne afeta a nossa espiritualidade. Porque eu vou para a igreja para ser abençoado. Mas não é isso que o Evangelho diz. Eu vou lá porque lá diz que eu vou ser ricamente abençoado, que lá eu vou prosperar, que Deus vai entrar e eu agora vou ser empresário. Jesus não morreu na cruz para sermos nada disso, ou para termos nada disso. Jesus morreu na cruz para nós sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, novas criaturas em Cristo Jesus. Eu sou abençoado na igreja? Eu sou. Mas não limite o teu cristianismo àquilo que você vai receber, porque Jesus disse, é melhor dar do que receber. Ser abençoado na igreja é maravilhoso, mas te garanto que é muito mais fantástico e maravilhoso ser um canal de bênção. Pastor, eu não estou indo no púlpito para pregar, para ser canal de bênção. E quem disse que para você abençoar, você tem que subir num púlpito? Quando você estende a tua mão para ajudar o necessitado, você está sendo um abençoador. Quando você abre o teu ouvido para ouvir, certa vez eu falei com o pastor Gama, ele abriu um pouquinho lá do tempo dele, eu falei, vomitei as minhas mazelas. No final ele não disse nada. Eu falei, mano, obrigado porque você me ouviu, já estou melhor. É uma bênção quando você pode orar o teu joelho. Opa, orar o joelho não, né? Quando você pode dobrar o joelho e orar por alguém que está sofrendo. É uma bênção quando você crê que o Espírito Santo habita em você e você abre a tua boca para falar assim, meu irmão, eu sei que está doendo, mas Deus é contigo. No tempo certo Ele traz resposta. É bom quando você pode ouvir alguém abrir a Bíblia e falar, olha, você está sofrendo? Escuta o que João diz em Apocalipse. Eu, irmão vosso, participante dos mesmos sofrimentos, mas também participante do reino. Está lá João falando que da mesma maneira como você está sofrendo, meu irmão, ele também é participante do reino como você é. Então persevera. Como é bom ser um abençoador. Mas o amor do mundo não é assim. O amor do mundo quer tudo para si. É o meu momento, é o meu tempo, é a minha bênção, é o meu ministério, é a minha hora de estar no louvor. Sou eu que vou ser o decano agora. Sou eu. Não, estou triste com o pastor porque me tirou. Estou triste com o irmão porque não, isso ou aquilo. A vida sem o amor do Pai, ela é egocêntrica. É vazia. João, ele fala da concupiscência da carne. Fala da concupiscência dos olhos. Naquilo que nós buscamos com os nossos olhos.
daquilo que nós cobiçamos com o nosso coração, desses objetivos que nós colocamos do consumo, do meu, eu quero e é para agora. E João termina dizendo, a soberba da vida. Quem não tem o amor do Pai diz, eu sou o cara. Quem não tem o amor do Pai diz, que todos me sirvam. Quem não tem o amor do Pai diz, eu vou fazer e eu vou acontecer. João, ele de maneira maravilhosa, ele resume o amor ao mundo nessas três maneiras. A inclinação à carne, a inclinação dos olhos e a soberba da vida. É um resumo de uma vida egocêntrica sem Cristo. Mas esse texto, se de uma maneira fala do amor ao mundo, de outra ele fala do amor do Pai. Eu falei do amor do mundo só para dar entrada para falar do amor do Pai. O que é o amor do Pai? Como é que você pode estar coberto e cheio do amor do Pai? Porque aquele que ama ao mundo, nele não há o amor do Pai. Não significa que Deus não te ame. Deus ama o pecador, amém? A questão não é se Deus me ama ou não. A questão é se em mim, aqui dentro, habita o amor do Pai. E se o amor do Pai habita em mim, esse amor vai me levar para um caminhar, para uma atitude, para uma vivência cristã diferente daqueles que não têm em si o amor do Pai. Eu estou falando com a igreja. E o que deveria ser aqui normal e padrão é que todos nós estivéssemos cheios do amor do Pai. E a reflexão dessa manhã, a grande pergunta é, até que ponto nós estamos impregnados do amor do Pai? Pastor, eu estou cheio do amor do Pai, eu vou à igreja todo domingo. Isso não quer dizer que você está cheio do amor do Pai. Ah, pastor, eu faço caridade. Isso necessariamente não quer dizer que você esteja encharcado do amor do Pai. O que é o amor do Pai? A gente precisa compreender o que é o amor do Pai. Qual é o nosso principal exemplo de manifestação do amor divino, do amor do Pai? Cristo. Essa pergunta é fácil. O nosso principal exemplo, aquele que nós podemos olhar e entender que aquela vida, ou aquele ministério, aquele caminhar, aquelas palavras, a maneira de agir, aquilo era a manifestação do amor do Pai, obviamente está em Cristo. E eu te pergunto, atrás de quem Jesus veio nesse mundo? Diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumiu a forma de servo e andou no nosso meio. E eu te pergunto, por que Jesus veio a esse mundo? Porque ele, estando assentado no trono, desce do seu trono, se esvazia, anda, nasce de mulher, anda no nosso meio, nas nossas fraquezas, no meio das nossas dores, no meio das nossas calamidades. Por quê? Jesus queria construir uma religião? Não. Jesus queria construir um grande e suntuoso templo? Não. Jesus queria engrandecer o seu nome? Não. Jesus disse que ele veio para buscar o pecador. Jesus, ele nos ensina que ele veio buscar aquele que estava doente. Jesus, ele veio para libertar o oprimido. Lembram-se de Isaías capítulo 61? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os feridos, a proclamar libertação aos algemados. Jesus, ele não veio para coisas, Jesus, ele se manifestou para pessoas. Não está no objeto de amor de Deus, templos. Está você como santuário do Espírito. Jesus não entregou a vida dele naquela cruz para ir levantar uma religião. Jesus, ele morreu naquela cruz para levantar um povo que se chama pelo seu nome, para constituir a cada um de nós reino e sacerdotes. Jesus, ele morreu naquela cruz para fazer de pecadores filhos de Deus. O objeto, o alvo do amor de Deus somos eu e vocês. Amado irmão, isso tem que estremecer o teu espírito. Eu ouvi uma mensagem que me abençoou muito lá de um jovem
Ele foi maravilhoso, uma analogia que ele fez. Ele brincou, ele é de outro estado, enfim, acho que ele é paulista. Ele falou assim, meus irmãos, esses últimos dias tem tido muita bala perdida no Rio de Janeiro, né? E todo mundo, obviamente, respondeu que sim, né? É uma triste realidade do Rio de Janeiro. Mas depois ele fala assim, mas não é assim com o amor de Deus. O amor de Deus que me alcançou e te alcançou não é bala perdida, não. Deus mirou na minha testa, Deus mirou na tua testa. Deus mirou no meu coração e no teu coração. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela alcançou um alvo, ela alcançou a minha vida, ela alcançou a tua vida. Deus desce da sua glória com um propósito. De nos fazer subir à presença do Pai. João 3,16 diz, Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus encontra a mulher adúltera, que estava para ser apedrejada, Jesus disse para ela, olha, cadê teus acusadores? Se foram, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus vai ao encontro daquela que estava para morrer, para dar-lhe a esperança de vida eterna. Jesus vai de encontro a Lázaro, que estava morto, para chamá-lo à ressurreição. Jesus vai de encontro à mulher que estava na fonte, e lhe fala da água, da fonte, da vida eterna, e aquela mulher tem uma experiência com o Messias. Jesus foi de encontro à prostituta, Jesus foi de encontro ao amargurado de espírito, Jesus foi de encontro ao paralítico, Jesus foi ao encontro daqueles que estavam excluídos. E digo mais, não é apenas maravilhoso saber que Jesus foi ao encontro dessas pessoas, mas nenhum judeu e nenhum homem poderia conversar com uma mulher livremente. Jesus, ele não estava preso a sistemas, Jesus não estava preso em religião, Jesus viu uma alma que precisava de cura, Jesus encontrou uma alma que precisava de consolo, e Jesus foi até aquela mulher. O amor do Pai, ele rompe barreiras, o amor do Pai, ele quebra paradigmas, o amor do Pai está além do medo, o amor do Pai, ele vai além do que a religião impõe. O amor do Pai tem um alvo, e esse alvo somos cada um de nós. Por que eu estou falando do amor do Pai? É simples. Se João está dizendo que aquele que ama o mundo não tem nele o amor do Pai, logo, aquele que tem o amor do Pai não ama o mundo. E se o amor do Pai é configurado em ir em busca, em abençoar, em levar salvação, se o amor do Pai se configura num grande movimento, num movimento que para Jesus foi penoso, abandonar a glória que lhe pertencia, se esvaziar, assumir forma de homem, saber o que era sede, saber o que era fome, ser humilhado. A Bíblia fala que Jesus foi humilhado, foi violentado, foi traído. E isso tudo porque havia então um alvo, que era resgatar vidas, era falar de Deus. É lógico que agora eu preciso me comparar. É lógico que eu tenho que colocar o meu cristianismo em xeque. É lógico que eu tenho que olhar e me perguntar o que eu estou fazendo enquanto cristão. Porque se o amor do Pai é configurado, se o objeto do amor do Pai são vidas, o que é que eu estou fazendo enquanto cristão? Se o amor do Pai reside em mim, eu preciso estar atento com aqueles que estão ao meu lado, em vidas. Enquanto pastores, proporcionar um local que tenha conforto é bom, é muito bom. Mas eu me pergunto até que ponto eu devo investir tanto dinheiro em conforto, se eu tiver na minha igreja uma viúva passando fome. Vocês entendem? Temos que nos questionar o quanto nós gastamos com o nosso próprio prazer.
se ao nosso lado temos irmãos em necessidade. Temos que nos questionar até que ponto a nossa estratégia para atrair aqueles que não são convertidos, e toda estratégia demanda recurso financeiro, até que ponto isso realmente é importante para Cristo, se quando tão perto de nós temos pessoas que já não estão mais na igreja, que já não vêm há algumas semanas, que já estão fracas, abatidas, e eu não estou nem percebendo que elas sumiram da igreja. Essas mensagens colocam em xeque o meu cristianismo. E, amado irmão, isso é bom, porque Deus nos ama e Deus está nos fazendo crescer, sermos aperfeiçoados no amor dEle. Olha aqui, abre a sua Bíblia em 1 João capítulo 4. Deixa marcado aí que eu vou voltar nesses textos aqui. Eu quero voltar, essa mensagem está profundamente ligada à mensagem de domingo passado. Pastor Gama falou que o amor de Deus nos alcançou primeiro. E o que eu estou pregando aqui é a consequência de um dia termos sido alcançados pelo amor de Deus. O amor de Deus, se Ele é derramado sobre a minha vida, Ele me faz amar a Deus. E me faz cumprir a vontade de Deus. Ou seja, eu sou o participante da vontade da obra de Deus. E qual é a vontade, qual é a obra de Deus? A não ser salvar o pecador, a não ser levar esperança ao que estava ferido, a não ser levar cura ao enfermo, a assistir o que está fraquejando. Se Jesus estivesse aqui conosco nesse templo agora, com o que Ele estaria preocupado? Certamente Ele estaria preocupado com o perdido. Certamente Ele estaria preocupado com o que está abatido. Tiago, ele chega a declarar que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Então não se engane com a ideia da religião. Não se engane numa igreja grande, suntuosa, e dizer, nossa, Deus está ali. Deus pode estar ali, não estou falando que não está. Eu estou falando que a verdadeira religião é quando o amor do Pai nos enche e paramos de olhar para nós mesmos e olhamos para o próximo, e mais especificamente aos mais frágeis, representado ali, como o Tiago disse, pelas viúvas e pelos órfãos. 1 João capítulo 4, verso 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como é que se manifesta o amor de Deus em cada um de nós? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Como é que você pode conhecer o amor de Deus? Como é que você pode saber como se manifestou o amor do Pai? Simples. Deus tem enviado o seu Filho para morrer por nós numa cruz. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou primeiro. Foi dessa maneira que Deus manifestou o seu amor ao mundo. Pastor, por que tanta gente sofre nessa terra? Por que alguns nascem num berço de ouro e outros nascem em profunda miséria? Porque nesse momento, enquanto estamos aqui, existem pessoas sofrendo ao redor do mundo, perseguidas, sendo mortas. Porque há pessoas estando viciadas, porque há tantos e tantos conflitos de personalidade ao redor do mundo. Será que Deus nos abandonou? Não, Deus não nos abandonou. E Ele manifestou o seu amor no mundo, enviando o seu Filho por amor a nós. E o verso 10 diz assim, no que consiste o amor de Deus? Você sabe no que consiste o amor do Pai? Está aqui. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor do Pai se manifesta no envio de Jesus como Salvador. Esse amor consiste em Jesus ter morrido por nós, no nosso lugar, sofrendo a nossa morte, carregando sobre si os nossos pecados. E como Isaías diz no capítulo 53, e o castigo que nos traz a paz estava
sobre ele. No meio dessa luta toda, você pode encontrar paz em Deus, porque Ele te amou primeiro. Ainda caminhando errante nessa terra, você pode ser um canal de bênção, porque Ele te amou primeiro. E porque Ele derramou no nosso coração o seu Espírito. O amor do Pai foi derramado também sobre nós. Verso de número 11. É claro que tem uma consequência nessa manifestação desse amor. O verso 11 diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Forte isso, né, meu irmão? Deus manifesta um amor que tem uma consistência e que ele produz uma consequência. Se Ele nos amou, nós devemos nos amar uns aos outros. E aí é o ponto em que eu digo, é um conteúdo simples, elementar da fé cristã, mas que parece tão oco na nossa boca, e você vai saber por que parece oco. Porque a gente fala que ama, mas não vou dizer que nada fazemos, mas tão pouco. Eu amo, mas na hora de compartilhar, somos tão comedidos. Somos tão comedidos na hora de pegar aquilo que é nosso para abençoar a vida do outro. Quando fazemos uma campanha de cesta básica, olha, você traz 1 quilo de alimento à tua casa. Eu sei que a gente pode muito mais. Mas a gente se detém, a gente se furta a abençoar e traz só um pouquinho para cumprir quase que como uma obrigação. Isso não é amor. Isso é tentar aliviar a consciência. Eu sou cristão porque eu vou à igreja. Você está só aliviando e só se enganando. Porque ser cristão é muito mais do que, como eu fiquei implicando no passado, ser cristão é muito mais do que se reunir num dia santo, se reunir num lugar santo, junto a um povo santo, para adorar um Deus santo. Cristianismo é muito mais do que isso. Cristianismo é permitir que o amor do Pai que foi derramado em nós toque outras pessoas. Provavelmente vir e sentar nas igrejas não esteja tocando absolutamente ninguém com o amor do Pai. Nós, pastores, ficamos felizes em vermos a igreja cheia, é óbvio, mas muito mais alegres ficamos quando percebemos que um consegue atingir o amor do Pai ou manifestar o amor do Pai pelo próximo. O amor do Pai que foi derramado em nós, ele produz uma consequência, que é amar uns aos outros. E aí, meu amado irmão, a gente precisa entender efetivamente o que é esse amor. Porque esse amor que é o amor do Pai, não é o amor do Pastor Gama, eu te amo. O amor do Pai não é um sentimento. Isso não quer dizer que eu vou olhar lá para o John, John, como você é bonitão, olha, eu estou apaixonado por você, por esse teu sorriso. Não, não é isso. O amor do Pai pode ser quando eu acho aquela pessoa até mesmo insuportável, mas ainda assim eu dou o braço para ela e vamos caminhar em Cristo, meu irmão. O amor do Pai é quando a pessoa pisa no meu calo, eu digo, não aguento mais isso. Mas o amor do Pai me faz andar mais 1 milha com essa pessoa. O amor do Pai é quando alguém te ofende, e você não retribui com pedra, você libera perdão. O amor do Pai é quando você consegue refrear ciúme. Vai, por favor, 1 Coríntios capítulo 13. Quando a gente fala de amor, a nossa primeira interpretação é o sentimento que une um casal, ou é o sentimento lá de um irmão, mas o amor do Pai, ele tem um significado maior e mais profundo. É interessante, o português ele é muito pobre quando vai se referir ao amor. O grego ele é muito mais rico. Na nossa Bíblia, nós temos, quando nós encontramos a palavra amor, é sempre traduzido dessa maneira, amor. Mas no grego existem 4 palavras que então são traduzidas
no português apenas como amor. Por exemplo, existe no grego o amor eros, que é um amor da atração, sim, da atração carnal. Existe o amor filéu, que é o amor entre amigos. Existe o amor chamado de estórgios. Posso estar aqui falhando um pouquinho lá na amado dicionário, enciclopédia britânica é pouco para esse amado irmão. Lembra desse texto grego? Estórgios, não é? Acho que é isso. Enfim, que é se me falha a memória, o amor entre irmãos, familiar. Mas no Novo Testamento surge um novo termo que era pouco utilizado ou conhecido naquela sociedade, que o Novo Testamento vai engrandecer, segundo Shedd. Ele fala do agape, que é exatamente o amor que nós encontramos descrito em 1 Coríntios capítulo 13, que é o amor divino. Olha como é o amor divino. 1 Coríntios 13, ele mostra para a gente, primeiro, a importância desse amor, fala de características desse amor, e por fim fala da durabilidade desse amor. Então vou tentar sintetizar aqui. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Presta atenção. Não adianta. O amor do Pai não é traduzido apenas como caridade. Você pode pegar todos os seus bens e doar aos pobres. O que o apóstolo Paulo está falando é que isso pode ser apenas um sacrifício pessoal religioso. Se não tiver amor, se nele não estiver inserido o amor divino, o amor do Pai, é apenas um ato, mas inócuo na tua vida. Se você tiver todos os dons espirituais, se eu me colocar aqui no púlpito a pregar, e se em mim não houver amor, não tem proveito algum. Se você vier à igreja todos os dias, é bom que venha. Mas se não tiver o amor do Pai, nada é. O amor do Pai é que tem que ser a força motriz para todas essas coisas. Quando há o contrário, nada é. Eis a importância do amor. Não um amor sentimental, bonitinho, ai que lindo. Não, mas um amor de ação. Olha a característica desse amor, verso de número 4. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor ágape, ou agape, ele está muito além do que um sentimento de olhar para o irmão e falar, irmão, como eu te amo. Não! Esse amor, ele se manifesta na minha renúncia pelo teu bem. Esse amor, ele se manifesta da minha importância, na minha dedicação em dobrar o meu joelho, jejuar a minha vida carnal, em prol da tua. Calar um pouquinho a minha voz, pedindo bênção para mim, dobrar o meu joelho e falar, Senhor, abençoa esse casal, abençoa aquela vida. O amor do Pai, ele é o amor que tudo sofre. E aquela ovelhinha vai lá e fala mal do pastor.
E quando aquela pessoa vem pedir oração, aquele pastor abraça aquela ovelha no amor do Pai, porque na carne está magoado. O amor do Pai, ele me faz olhar para aqueles que estão mais fracos e, ao invés de criticar, tentar compreender e ajudar. Nós falamos que amamos, mas sinceramente parece tão oco. Por que somos tão críticos? Somos críticos com a igreja, criticamos o louvor, criticamos a pessoa que está abrindo a porta para a gente, criticamos o pastor, criticamos a liturgia, criticamos a palavra, criticamos o irmão que está cambaleando, criticamos porque a pessoa faltou, criticamos por isso, criticamos por aquilo. Lá no retiro eu me dediquei algumas horas numa leitura de Jó. Eu encontrei um texto que falou profundamente ao meu coração, compartilhei com o pastor Gama, com o nosso decano, que nós estamos sempre lidando com pessoas. Jó capítulo 12, verso 5 diz assim: na mente daquele que está seguro, ou seja, daquele que está tudo bem, há ignorância enquanto ao infortúnio e empurrão para aqueles que os pés já vacilam. Posso estar aqui falhando aqui na minha memória, mas o que Jó está falando é o seguinte: para quem está tudo bem, vocês ignoram como anda a pessoa que está abatida. Vocês não sabem o que é a pessoa que está deprimida. Vocês se ofendem por isso ou por aquilo outro, mas não sabem o que eu estou passando. Vocês falam, mas não entendem o que minha mente está, como minha alma está batida. Você não sabe como eu estou me sentindo. Você não sabe, não entende porque eu estou chorando. Você sabe, não entende porque eu perdi minhas forças. E ficam falando: ora mais, leia mais a Bíblia. Meu irmão, tenha paciência. Meu irmão, para de chorar. Deus é bom. Você não entende o que eu estou vivendo. E quando a gente não entende, sabe o que a gente faz? Empurra aquela pessoa que já está mal, abismo abaixo. Está lá, Jó capítulo 12, verso 5. Mas quando a gente tem o amor do Pai, a nossa boca não pode se dar o direito a criticar. Quando nós temos o amor do Pai, a gente respeita o irmão que está ao nosso lado. Quando temos o amor do Pai, a fofoca não toca a nossa língua. Quando estamos cheios do amor do Pai, nós aprendemos a ter paciência, a sermos longânimos, a sermos misericordiosos. Falta misericórdia no meio da igreja. É muita lei e pouca graça, tantas vezes, no meio da igreja. É tanto faça isso, não faça aquilo. Enquanto que o apóstolo Paulo diz: olha, vocês ficam colocando um monte de regra, mas nada disso tem poder contra a carnalidade, a sensualidade. Só tem uma coisa que muda efetivamente a nossa vida, é o amor do Pai. Quando o amor do Pai está na nossa vida, queridos, algo tem que mudar. No verso 8 diz assim, é a durabilidade desse amor. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O que o apóstolo está falando é o seguinte: os dons vão passar, mas o que verdadeiramente vai permanecer é o amor. E é o amor do Pai. Vocês estão me entendendo? Olha como João coloca lá: quem tem o amor do Pai não ama ao mundo, mas quem ama ao mundo não tem nele o amor do Pai. E aí eu tiro conclusões lógicas. Como é que está o meu caminhar? Pastor, estou em santidade. Tá bom, glória a Deus por isso. Mas o amor do Pai está em você para você abençoar uma vida? Se não está, meu amado irmão, preste atenção. Porque quem está vazio do amor do Pai não conheceu em primeiro lugar o amor do Pai. E se nós estamos vazios do amor do Pai, estamos cheios do amor ao mundo. Às vezes eu me pergunto por que as igrejas hoje têm que fazer tanto movimento de marketing, de show, de disso, e louvor, e bota luz, e pisca, e faz, e um monte de coisa. Um monte de coisa. Reflexões minhas. E eu penso assim, será que na ausência da unção do Espírito, a gente tem que fazer gincana para as pessoas virem à igreja? Será que na ausência da direção de Deus, a gente tem que fazer um monte de coisa carnal para que a igreja se junte? Se é assim,
infelizmente, nos está faltando a essência desse amor. Queridos, nós somos privilegiados, eu estou glorificando a Deus por estar pregando isso nessa manhã. Quando o pastor Gama pregou essa mensagem domingo passado, eu glorifiquei a Deus, falei, glória a Deus. Deus está fazendo um movimento nessa igreja. Quando eu digo nessa igreja, eu falando, nós somos a igreja. É um movimento em mim, é um movimento em vocês. Eu creio, a reforma protestante aconteceu há 500 anos atrás, 31 de outubro de 1517. Mas eu entendo que a reforma não acabou ali. A igreja reformada é e continua sendo reformada. E essa reforma vem da gente. A igreja cristã católica, na história do cristianismo, eu não quero falar do catolicismo, eu quero falar que num momento da história do cristianismo, que foi marcado como idade das pedras, ou idade das pedras não, das trevas, num tempo aí de 300, 400 anos depois de Cristo, até 1500 anos, foram 1000 anos, onde nos ensinaram que nós éramos leigos e não poderíamos buscar a Deus, que não entenderíamos a palavra, que não éramos sacerdotes, que dependíamos de outros para nos abençoar, para nos ensinar as Escrituras. Nos ensinaram a ir à igreja atrás da bênção. Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que eu e que você, nós somos sacerdotes do Senhor. A Bíblia fala que estes sinais seguirão aqueles que creem no nome de Jesus. Quem crê e diz amém. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome curarão enfermos. Querido, se você quiser alguém para orar, estaremos aqui para orar. Mas saiba que o irmão que está ao seu lado, ele tem o mesmo Espírito que habita em mim, que habita no pastor Gama, no missionário Flávio, no pastor Walter. Saiba que você tem autoridade em Cristo para abrir a tua boca e abençoar. Porque a Bíblia te constitui sacerdote. A Bíblia te constitui um cristão. A Bíblia diz que em nós habitaria o Espírito, que nos guiaria em toda a verdade. Eu não preciso de um homem para me mediar diante de Deus. Eu não preciso ir a locais como um mendigo espiritual atrás de uma bênção. Porque o Senhor, Ele tem me abençoado e tem te abençoado onde você estiver. Mas há um propósito maior de nos reunirmos aqui. E é isso que precisa ser ecoado. Que nós estamos aqui para sermos bênção. Canal de bênção na vida do irmão. E se eu tiver o entendimento do amor do Pai na minha vida, eu não posso me calar. Eu não posso resumir o nosso cristianismo a um domingo, numa hora santa, num povo santo, e acabar por aí. Amado irmão, você pode viver essa vida religiosa séculos, até o último suspiro da tua vida, mas te garanto, vai ser chato. O prazer, a verdadeira vida, a verdadeira alegria, é de me colocar disponível e permitir que Deus me use para abençoar outras vidas. Ser um caçador de bênção é tão pobre. Ser um caçador de bênção é tão chato. Melhor é entender que eu sou um abençoador, porque o amor do Pai habita em mim. Irmão, você sabe, deixa eu citar aqui para terminar. Um exemplo disso que eu quero dizer. E é um exemplo muito polêmico. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele foi muito abençoado por Barnabé. Barnabé foi o cara que pegou o apóstolo Paulo, quando a igreja tinha enxotado Paulo. Barnabé vai lá, busca o apóstolo Paulo, e eles vão fazer a obra em Antioquia. Depois eles vão fazer uma primeira viagem missionária. Paulo se junta com Barnabé e João Marcos, e entram num barco e vão pregar a palavra. No meio dessa viagem, João Marcos, ele enfraqueceu na fé, ele se abateu na fé. Em determinado porto, João Marcos falou assim: olha gente, eu tenho que ir, não dá mais para mim. A gente não sabe o que aconteceu com João Marcos, mas ele abandonou a viagem missionária. E passado um tempo, Paulo e Barnabé de novo se juntam para fazer uma viagem missionária. E sabe o que Barnabé queria fazer? Queria levar junto quem? João Marcos.
Barnabé, para mim, é um grande exemplo de alguém que tem o amor do Pai. Viu aquele que tinha fraquejado, mesmo assim falou: João, vamos para a viagem de novo, vamos lá, vamos fazer a obra. Às vezes nós somos abençoados quando abençoamos. Vem cá que você vai ser renovado. O que é que Paulo fez? Com esse eu não entro. Nesse barco, se eu tiver nesse barco, João Marcos não entra, porque ele foi fraco. Ele fraquejou. Queridos, eu estou aqui fazendo o meu teatro, mas a Bíblia fala em Atos capítulo 15, verso 39, que entre Paulo e Barnabé teve uma grande desavença, porque Barnabé queria pegar João Marcos, que tinha fraquejado, e colocar ele dentro do barco. Vamos lá, cara, que Deus tem uma obra na tua vida, não desista, não desanima, vamos lá. E Paulo, comigo esse fracote de fé não entra. Fraquejou? Não é digno do reino. Não quero andar com ele. Sabe qual foi a conclusão dessa história, gente? Paulo entrou no barco. Barnabé ficou em terra. Barnabé falou assim: então, Paulo, vai pregar a tua palavra, porque eu vou reconstruir esse cara aqui. Eu amo Barnabé por isso. Porque Barnabé é aquele que não está tão preocupado eu vou chamar de coisas, mas é um sentido errado. Não estou falando que a expansão do evangelho era uma coisa. Mas enquanto Paulo estava querendo expandir, alcançar novos horizontes, Barnabé estava olhando para aquele que estava ao lado dele. Paulo, qual o sentido de eu querer ir para lá se eu tenho alguém aqui do meu lado que está precisando de Cristo? Eu vou ficar com ele e vou levantar ele. Isso para mim é incrível. Isso para mim é incrível. Isso para mim é maravilhoso. E sabe, e qual é a conclusão disso tudo? Lá no finalzinho da vida de Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, verso número 11. Paulo escreve uma carta para Timóteo e fala assim: Timóteo, traz para mim. Paulo estava preso. Traz para mim quem? João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Sabe, eu fico pensando, que maneira a atitude de Barnabé não tocou o apóstolo Paulo, a ponto lá na frente ele voltar atrás e chamar para perto dele aquele que um dia ele expulsou. Isso é o amor do Pai contagiando, é o amor do Pai ensinando, isso é o amor do Pai fazendo diferente que talvez a nossa carnalidade faça. Paulo desistiu, Barnabé abraçou. Oh, que lindo isso! Para terminar, queridos, eu queria que vocês refletissem da seguinte maneira. Quando nós lemos as 7 cartas ao Apocalipse, existe um pensamento teológico, para mim, que eu concordo, para mim é muito coerente. São 7 igrejas, né? 7 é o número da perfeição, 7 é o pleno, 7 é o completo. Então existe um pensamento teológico que as 7 cartas, na verdade, não eram dirigidas exclusivamente a aquelas 7 cartas, Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira. Há uma compreensão teológica de que aquelas 7 cartas, na verdade, são dirigidas a todas as igrejas. E, na verdade, revelam, cada uma das cartas, revelando, mostrando um período histórico da igreja sobre a face da terra. É muito interessante esse estudo, porque vemos claramente características em Éfeso da igreja primitiva. Depois vemos a igreja que sofreu grandes perseguições, que foi Esmirna, inclusive Policarpo, bispo daquela igreja, foi assassinado, foi queimado vivo. Encontramos a igreja se unindo ao Estado no Império Romano. Encontramos Tiatira, que tem características muito claras da igreja, então, unida com o Estado, apostólica romana. E depois dessa encontramos Sardes, Sardes significa remanescente, que dá uma compreensão da reforma protestante entrando e virando uma página num novo momento. Mas o que é mais incrível para mim é que depois de Sardes vem as últimas 2 igrejas, Filadélfia e Laodiceia. E fica muito claro que na volta de Cristo, na segunda volta de Cristo, essas 2 igrejas estarão sobre a face da terra. Como assim? São 2 denominações novas que vão surgir, Filadélfia e Laodiceia? Claro que não. Você pode estar aqui nessa igreja, Nova Vida de Vila Isabel, e talvez ser participante da igreja espiritual identificada como Filadélfia. Filadélfia significa amor fraterno.
É uma igreja que só recebe elogios do Senhor. É a igreja que ele fala, eu sei que você é fraca, mas você guardou a minha palavra. Eu tenho a chave que, a porta que eu abrir ninguém fecha, que eu fechar ninguém abre. E depois vem a igreja de Laodiceia. Jesus fala assim, vocês dizem que tem tudo, né? Mas vocês nem sabem que vocês estão cegos, pobres e nus. E no finalzinho, Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. É Jesus, o Senhor da igreja, falando com a própria igreja. Eu estou na porta, estou do lado de fora da igreja. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Eu olho para a nossa vida hoje, o cristianismo hoje, e vejo a doutrina da teologia da prosperidade avançando absurdamente. É todo mundo procurando a bênção, é todo mundo querendo a bênção, e eu vou dar a minha maior oferta para receber a chave da vitória que vai me fazer prosperar. Meu Deus! Qual é esse evangelho de graça que aprenderam que se você der, Deus vai te dar muito mais? Misericórdia! Onde é que a gente aprendeu que com o meu esforço eu vou alcançar alguma coisa de Deus? Será que o sacrifício de Jesus na cruz não foi efetivo? Ele já fez tudo, Jesus disse, está consumado. Não tem nada que eu faça para que Deus venha me abençoar mais. Não há nada que eu faça que então faça Deus me abençoar menos. Deus me ama e ponto final. A grande pergunta é, quando Jesus voltar, em qual igreja nós estaremos? A igreja de Filadélfia, do amor fraterno? Ou seremos Laodiceia, a igreja da prosperidade? Que igreja você está? Que igreja você vive hoje? Se nada fazemos dentro da igreja, provavelmente estamos com a mente ainda antes da reforma. Não, eu vou lá para receber minha bênção. Tá bom, meu irmão, eu estou te abençoando aqui. Mas a bênção que eu trouxe para a tua vida hoje é o entendimento de que Deus te fez para ser um abençoador. Então vamos fazer alguma coisa no meio da igreja. Vamos abençoar o próximo. Vamos calar nossa boca de crítica. Vamos parar com as nossas fofocas. Vamos acabar com a nossa murmuração. E vamos evangelizar. E vamos orar. Ah, pastor, eu sou tão novinho na fé. Não é o tempo que você tem na igreja. Não é se você fez curso de teologia. Quem cura é o Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Quem opera maravilhas não é o meu intelecto. Quem opera maravilhas é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Seja você 80 anos, seja você com 8 anos. Se você está em Cristo, o amor do Pai habita em você. E agora é sério, para completar. Vou nem ler o texto, que é um pouco comprido. Mas eu quero realmente. Eu quero que você saia daqui incomodado com essa mensagem. Incomodado. Porque eu, sinceramente, estou desclassificando o meu cristianismo por muito tempo da minha vida. E essa mensagem está me incomodando a mudar alguma coisa. E é bom isso. Pastor, mas você está aí pregando, você está me abençoando. Eu sei disso. Mas a minha vida também não pode se resumir em subir no púlpito e pregar. Tem mais coisa para eu fazer. Lá em Mateus capítulo 25, lá a partir do verso 31, é muito longo, então só escuta aqui, depois confere em casa. Jesus falou o seguinte, vai chegar um tempo em que Deus vai separar, vai chegar um juízo onde Deus vai separar os cabritos das ovelhas. À direita, ele vai botar as ovelhas, à esquerda, os cabritos. E quem são os cabritos? E quem são as ovelhas? Jesus falou assim, olha, eu estava nu e vocês vieram me vestir. Eu estava com fome, vocês vieram me alimentar. Eu tinha sede, vocês me deram o que beber. Eu fiquei preso, vocês foram me visitar. E aí os discípulos perguntam, Jesus, quando é que você teve fome e quem te deu de comida? Quando você esteve preso? Jesus responde, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Essas são as ovelhas. Aí Jesus fala, e os cabritos? Eu estive nu, não me vestiram. Eu tive sede, não me deram de beber. Tive fome, não me deram de comer. Eu estava preso, não me visitaram. Esses são os cabritos. Igreja querida, com todo o respeito pastoral, mas debaixo daquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero falar sinceramente com cada um de nós. E a pergunta retórica.
Somos cabritos ou ovelhas? Pastor, eu sou ovelha. Tá bom. E o que você tem feito no Evangelho? Eu vou à igreja. Sei não, irmão. Eu sou dizimista. Eu não perco um culto. Tá. Sabe, eu vejo, o que eu estou vendo nessa mensagem é que o amor do Pai, ele se reflete na minha vida em ação. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios da seguinte maneira: o amor de Deus nos constrange, para que aqueles, porque um morreu por todos, e para então que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu. O amor do Pai, que é manifesto em Cristo, ele efetivamente, ele tem que ter um eco dentro de nós. E se nós somos meros visitantes da igreja, espectadores da igreja, se apenas assistimos o culto e não participamos do culto, seja a liturgia que for, o problema não é a liturgia da igreja, não é se existe uma sequência lógica no culto, não. A questão é o quanto eu estou envolvido, o quanto estou me dedicando, o quanto estou me colocando disponível para abençoar. Se eu não estou abençoando, queridos, olha para a sua boca, talvez você vai encontrar murmuração. Se eu não sou um cara que abençoa, provavelmente, se eu não estou abençoando, eu estou amaldiçoando. Se eu não estou fazendo, provavelmente eu estou atrapalhando quem está fazendo. Há uma grande diferença. Não é só andar com Jesus. Perdão, não é só andar na igreja. É andar como ele andou. Não é simplesmente ter dons espirituais. O apóstolo Paulo está falando sobre o amor, justamente para uma igreja que era cheia dos dons espirituais. Mas era cheia de facção. Tinham os dons, por isso ele fala, não, se eu falar as línguas, isso nada me tem proveito se não tiver amor. Naquela igreja tinham dizendo assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de quem? Eu sou de não sei o que lá. Não, meu irmão, nós somos todos de Cristo. Foi ele que morreu por nós. Quem entendeu diz amém. Palavra dura. Mas eu estou feliz, porque Deus tem colocado nas mãos da liderança dessa igreja uma palavra do trono, que traz mudança, que sai que move. Isso começa das nossas próprias vidas. Como o pastor Gama pregou lá no retiro e falou, a minha relação com Deus está mudando. É verdade, a palavra da graça, ela muda. A graça nada tem de religião. Graça é vida com Deus. Graça é entender o amor de Deus que habita em nós. Graça é manifestar também esse amor. Então vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos orar. Sei, mano. Vamos louvar primeiro? Quem quer ser um canal de bênção e diz amém? Amém. Irmão, a minha palavra realmente é para provocar. Quem você é na igreja? O que você tem feito dentro da igreja? Qual é o seu comportamento dentro da igreja? E talvez você fale, pastor, o senhor conhece minha vida, o senhor sabe que eu tenho feito já bastante no evangelho. Amém, meu irmão. Glória a Deus por isso. Mas ter certeza que cada dia mais Deus quer nos usar mais e mais. Então, eu sei que a gente pode ir além. Eu sei que Deus vai nos levar a compreender mais. Aleluia. Deus é bom? Estava com saudade de pregar aqui, viu? Vamos louvar o Senhor. Peça perdão a Deus. Fala para ele, Senhor, eu quero fazer parte dessa tua obra. Quero fazer parte desse teu projeto. Eu quero ser um canal de bênção como Cristo tem nos abençoado. Eu quero ser usado por ti, Senhor. Eu quero levar cura ao que está enfermo. Eu quero levar esperança aonde houver aflição. Usa a minha vida, Pai. Me faz luzeiro nesse mundo. Transforma a minha vida. Chega de religião. Eu quero intimidade contigo. Aleluia, Jesus.
do teu perdão, dai-me um novo coração. Aleluia. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, Glória a Deus. pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, Aleluia. a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, Aleluia. meu Obra mestre. tua vontade, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Queridos, feche teus olhos. Paulo, ele declarou que nós somos vasos de honra do Senhor. Vasos de barro, diz ele. Mas em nós, nesse vaso, habita um tesouro, que é o teu Espírito, que é o conhecimento de Deus. Meu amado irmão, a Bíblia, ela não está te dizendo que você será perfeito. A Bíblia diz que você é um vaso de barro. Quem já viu um vaso de barro sabe que se colocarmos a nossa mão nele, percebemos a sua aspereza, percebemos que existem várias irregularidades na sua superfície. Quem já viu um vaso de barro cair ao chão, sabe que ele não suporta a queda e se parte. Somos nós assim.
A mensagem dessa manhã não foi para trazer acusação, mas para trazer conserto. A mensagem dessa manhã não foi para trazer peso nos ombros. A mensagem dessa manhã foi para nos mover como igreja do Senhor, vasos de barro, mas aonde Deus escolheu para derramar o seu óleo. Não fecha esse vaso, meu irmão. Derrama do óleo que Deus te deu, porque existem vidas que estão enfermas, e o óleo que Deus te deu vai levar cura. Existem pessoas que estão deprimidas, e com o óleo que Deus te deu, você vai levar conforto. Pode parecer muito maior do que a nossa força, e verdadeiramente é maior do que a nossa força, mas nós não fazemos pela nossa força, nós fazemos pelo Espírito Santo que habita em nós. Estes sinais seguirão aqueles que creem no meu nome. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome curarão enfermos. Estes sinais seguirão aqueles que creem no meu nome. Deus está nos chamando a apregoar uma palavra nova, a de sermos abençoadores, ao invés de apenas buscadores de bênção. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós humilhamos nosso coração na Tua presença e queremos simplesmente Te agradecer pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, palavra sadia, palavra que nos ensina a sermos um canal de bênção e não buscadores de bênção. Pai amado, não queremos ser cabritos, queremos ser reconhecidos como Tuas ovelhas. Então, Jesus, nós vamos nos levantar como igreja e vamos fazer algo novo na nossa vida. Vamos buscar em oração a Tua face, para entendermos aquilo que Tu queres de nós nessa terra, nesse bairro, nessa igreja. A quem devemos alcançar, como devemos falar. Por que, Deus, nos limitamos no nosso evangelismo? Por que nos limitamos ao falar? Será que verdadeiramente cremos no Evangelho? Por que nos calamos? Por que nos calamos para falar de bênçãos, para falar do abençoador, para falar de Cristo, para falar ao desesperado que há esperança? E por que nos nossos lábios nós encontramos tantos e tantas vezes a murmuração, a crítica, a intolerância? Nossos olhos estão tão ávidos para encontrar o defeito no próximo, mas nós somos tão tardios a reconhecer as qualidades. Pai amado, nos ajuda a olharmos com os Teus olhos, a olharmos como Tu olhou para aqueles Teus discípulos, que eram tão imperfeitos, mas Tu chamou aqueles homens de igreja do Senhor, e ainda disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Tua igreja. Pai amado, nos envia também, Senhor, de 2 em 2 a pregarmos a Tua palavra, que sejamos uma bênção no meio da Tua igreja, que venhamos a entender que o culto não se faz apenas quando começa um louvor e seguido de uma mensagem, um ofertório, uma bênção apostólica, mas a igreja, quando 2 ou 3 estiverem reunidos ali, então há a igreja. E quando nos reunirmos, que um traga a palavra, um traga salmo, um fale em línguas, outro interprete, tudo para a edificação da igreja, como diz na Tua palavra, consolai-vos uns aos outros. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra, que essa palavra seja proveitosa sobre cada vida, que cada um, Deus, congregando aqui ou não, que possam refletir sobre quem é em Cristo, e quem Cristo é em nós,
Pai amado, impulsionados pelo Teu Espírito, que possamos nos mover para que efetivamente façamos a diferença onde estivermos. Um dia, gentios foram chamados de cristãos, porque se pareciam com Cristo. Meu Deus, de que maneira nos parecemos contigo, Senhor? Porque não vemos nos teus lábios murmuração, não vemos nos teus lábios a intolerância, não vemos nos teus lábios, na tua maneira de ser, uma religiosidade fria. O que nós vemos era alguém que se movia por compaixão, alguém que estendia a mão, alguém que tinha ousadia para falar em nome de Deus. Levanta, toma teu leito e anda. Deus, nós vemos em Ti, Deus amado, aquilo que nós queremos também buscar e sermos em Ti. Pai amado, abençoa a Tua igreja, abençoa que aqui nesse momento é tocado por Ti. Abençoa, Deus amado, a Tua igreja, que talvez esteja, Deus amado, enfim, chocada com aquilo que ouviu nessa pregação, talvez aborrecida com o pastor, talvez falando, porque eu vim nessa igreja hoje. Meu amado, se você pensou isso, então você veio no lugar certo, porque você não é um mendigo de bênção. Deus te fez ministro do Evangelho, Deus te fez embaixador de Cristo. A Bíblia diz que você é lâmpada, que você é luz nesse mundo, sal nessa terra. A Bíblia diz que você é inimigo